Então, só para ficar oficial, boa tarde. A gente dá sequência à aula de gestão de rejeitos, a gente finaliza esse assunto. A gente vai falar de alguns exemplos práticos sobre gerenciamento. Eu vou citar 3 exemplos. Um de um serviço de pesquisa, o outro Goiânia, que a gente já havia comentado, e depois mencionar também o que foi feito em Chernobyl. Quem não conseguiu... Vocês estão acompanhando aí o chat também, dá para ver os recados, né? Vamos lá. O áudio está aberto, se alguém tiver alguma dúvida durante a aula, pode perguntar para o pessoal, para não ficar tão extenso e cansativo. Pode entrar e perguntar sem problemas. Vou compartilhar com vocês a tela, acho que já estão vendo, né? Bom, então a gente vai falar de práticas de gerenciamento de rejeitos radioativos, tá? Primeiro eu vou falar da situação prática do IPEM, que envolveu um trabalho de doutorado, um trabalho de mestrado, de vários tecnólogos que participaram, que é sobre gestão de rejeitos e instalação de pesquisa, tá? Um dos trabalhos era exatamente, tinha por objetivo fazer o gerenciamento de rejeitos num laboratório que iria produzir fontes de iodo 125, que é utilizado em bracterapia. Então, por que eu cito esse exemplo? Para vocês verem como funciona, né, para criar um sistema de gestão de rejeitos. Bom, então, o primeiro cenário que a gente tem, que a gente precisa considerar é que no Brasil, né, isso aí dados de 2018, mas esse ano o INCA deve atualizar de novo. A gente tem uma estimativa, né, não é nem expectativa, e sim uma estimativa de milhões, né, mais de 22 milhões de casos de câncer no mundo. Então, vários países, se não todos, tentam fazer políticas para reduzir os impactos do câncer na sociedade. Então, criar tratamentos, ou criar formas de produção de materiais radioativos que possam ser usados também para diagnóstico. E o Brasil tem um cenário bem caótico. Nós temos aí a previsão de 68 mil casos de câncer de próstata. Só um exemplo, né? O câncer de próstata. Então, dá para imaginar, 70 mil pessoas vão ter câncer de próstata no Brasil. Isso a partir do ano de 2018. Né? E a gente sabe que isso aumenta ano após ano. Então, com base nesse cenário, o IPEM, que vocês já conhecem bem, criou um projeto, junto com a doutora Elisa Rostelato, e nesse projeto a ideia era simples, construir um laboratório para produzir sementes radioativas, ou fontes radioativas seladas. Para quê? Essas fontes radioativas seladas, elas podem ser introduzidas dentro da região de estudo, né, ou seja, dentro do tumor, né, a região que está sendo avaliada, e uma vez que ela é introduzida, essa fonte radioativa é introduzida dentro dessa região, dentro do tumor, por exemplo, ali ela vai emitir sua radioatividade, suas radiações, e fazer o tratamento do tumor de dentro para fora. É a famosa bracterapia, quando a gente trata o tumor de dentro para fora, usando fontes, nesse caso, fontes seladas, mas pode ser fontes também não seladas, tem várias técnicas disponíveis hoje. Aí o que acontece? O material que a gente utiliza, né, que foi feito não um acordo, mas entrou no consenso de que a melhor fonte, né, o melhor material para o câncer de próstata, para fazer o tratamento dele, seria o iodo 125. Aqui eu coloco para vocês algumas características dele, né, que são relevantes para nós, como, por exemplo, o tempo de meia-vida, são cerca de 60 dias, né, um pouco menos aí do que 60 dias. Ele é um emissor de raio gama, né, emite raio gama com 35 kVs, né, ou keVs, e também é um emissor de raio-x. O raio-x, é possível que fontes radioativas emitam raio-x, né, isso é importante dizer, por uma propriedade bem específica, mas é o caso do iodo. Essas sementes feitas de iodo, vocês podem observar nessa foto. Flávio, diz para mim se está aparecendo o laser ou o mouse? O mouse, a seta? É o mouse, a seta está aparecendo. Então, obrigada. Então, aqui nessa... Só liberar a entrada de alguém aqui. Acho que é o Wendy, ver se deu certo. Então, aqui a gente observa as sementes, as fontes radioativas seladas de bracterapia, elas são tão pequenas que a gente chama de sementes, né? Parece uma semente, um grão de arroz, né? E aqui, para vocês terem ideia dessa proporção, né? A moeda de 10 centavos. Então, essa fonte selada de iodo 125 nada mais é do que um tubo de titânio
um tubo com abertura nas duas extremidades, e esse tubo de titânio, no interior dele, a gente coloca um fio, que nesse fio de prata, a gente vai introduzir o iodo 125. A gente mergulha o fio de prata numa solução de iodo 125. E aí essa fonte, né, um tubo com conteúdo, né, um fio de prata e iodo dentro. Então, essas pequenas fontes radioativas, elas são introduzidas dentro da região anatômica. Então, por exemplo, para o câncer de próstata, essas sementes, elas vão ficar dentro da próstata. São cerca de 10 sementes por paciente, 100 sementes por tratamento, né? E esse tratamento, ele é permanente. Uma vez que essas sementes foram introduzidas, acho que está automático. Uma vez que essas sementes foram introduzidas, esse tratamento, né, não é reversível. Aquela semente vai ficar ali, né? Por isso ela tem que ser feita de um material biocompatível, como titânio, que não causa reações nos pacientes. Tá? Bom, ok. Aí vocês podem se perguntar agora nesse momento, né? Mas, ok, isso aí já não existe há muitos anos, já não existe em outros países, né? De fato existe. Só que a questão é que é muito caro para se fazer um tratamento como esse, no Brasil ainda, porque a gente importa essas fontes. A gente compra o iodo de Israel, Canadá, antigamente, até Argentina, vários países a gente compra a partir deles, né? E aí a gente também tem que comprar todo o outro sistema, tecnologia para produzir. Então sai caro um tratamento como esse, né? Cada semente dessa pode sair facilmente aí por $40. O dólar tá o quê? R$5 a cotação hoje? Deve ser, né? Então, naturalmente, é algo muito caro. Tratamento completo de bracterapia de próstata, por exemplo, é feito em hospitais como Albert Einstein, Sírio-Libanês, não sai por menos de R$30 mil o tratamento. Então, é bem difícil de disponibilizar isso na rede pública. E aí que entra o IPEM. O IPEM conhece a tecnologia, tem recursos, então resolveu investir na criação de um laboratório para produzir sementes como essa para diversas aplicações. Aqui eu falei só do câncer de próstata, mas tem várias outras aplicações. Inclusive, era o tema da palestra da JPR, que a gente não vai ter esse ano, mas eu iria dar uma palestra falando sobre as outras aplicações que a gente tem no Brasil. Bom, e quem está liderando isso no IPEM é a professora Elisa Rostelato, Maria Elisa, e ela tem esse grupo de pesquisa no qual, né, nós fazemos parte aí, uma equipe de tecnólogos em radiologia, físicos, e para que ela possa, de fato, deixar esse laboratório pronto em pontos de funcionamento, ela precisa da autorização da CNEM. Como a gente já viu em aulas anteriores, qualquer prática que envolva material radioativo vai precisar da autorização dessa prática pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. E, como eu disse na aula passada, qualquer instalação que vá produzir rejeito radioativo, ela tem que provar para a CNEM que ela é capaz de gerenciar esses rejeitos. Então, aqui a gente consegue perceber o cenário que a gente tem nessa área, né? E que precisa, de fato... Deixa eu liberar aqui. Pode fazer. Pode fazer. Eu me viro aqui. Coitado, o rapaz está aqui, gente, tentando trabalhar, mas a gente consegue. Bom, então esse gerenciamento de rejeitos radioativos, para que essa instalação, esse laboratório funcione, a gente precisa provar para a CNEM que a gente consegue produzir, sim, a fonte, mas também gerenciar o rejeito que ela produz, né, durante a fabricação dessas fontes, tá? Mais um entrou. Bom, aí na aula passada também a gente falou, eu mostrei para vocês esse esquema, né? Eu acredito que vocês lembram, que a gente falava qual é o caminho para um rejeito radioativo. Então, um dos critérios para a gente gerenciar esse rejeito é observar qual é o tempo de meia-vida dele. Lembram que se for um rejeito que tem meia-vida inferior a 100 dias, a gente vai seguir um caminho, né, de armazenar para depois ele decair, que é o famoso reter e retardar. Então, é o caso do nosso rejeito. Para produzir essas fontes, para bracterapia, o rejeito produzido envolve iodo 125. Então, aí já começa aquela etapa que a gente mencionou na aula passada de caracterização. Qual é o radionuclídeo? Qual é o tempo de meia-vida dele, né? Então, aqui a gente observa que esse tempo de meia-vida é inferior a 100 dias. E por isso a gente vai reter e retardar. A gente guarda esse rejeito por um tempo e depois libera como um lixo comum no meio ambiente.
Então, essa é a proposta do sistema de gerenciamento de rejeitos para esse laboratório específico do IPEM. Não existe outro laboratório no Brasil que faça isso, que produza sementes de iodo 125, por isso não existia até então um sistema de gerenciamento criado. E esse foi a proposta do trabalho, criar um sistema de gerenciamento de rejeitos. Como eu mencionei, né, não existe nenhum outro no país. E aqui as etapas. Então, essa foto que vocês estão visualizando aí na tela de vocês é a foto do laboratório de produção de fontes para bracterapia. Ou seja, um laboratório que vai fazer essas fontes não só de iodo, de vários outros materiais. E se vocês observarem, ele não está concluído. Dá para perceber, né? Essas caixas a gente chama de hot cell, célula quente. Então, a gente tem a primeira hot cell, a hot cell 1, segunda hot cell e terceira hot cell. Em cada uma delas, a gente manipula material radioativo. E, naturalmente, em cada uma delas, a gente também vai gerar rejeito radioativo. Então, eu tenho que cuidar dos rejeitos da hot cell 1, cuidar dos rejeitos da hot cell 2 e cuidar dos rejeitos da hot cell 3. Talvez você se pergunte, mas não está pronto? Então, por que a gente já vai gerenciar o rejeito? Porque para que funcione, a gente já tem que, durante a produção, provar a criação do laboratório, a gente tem que provar que é capaz de gerenciar o rejeito antes mesmo do laboratório estar pronto. Só um detalhe importante aqui nessas hot cell, como a gente vai manipular iodo radioativo, e iodo ele é volátil, ele é um elemento que rapidamente ele, evapora, então essas hot cells ela tem todo um sistema, não só de blindagem, mas também de contenção. Ela tem filtros, vocês podem observar aqui na parte superior, esses filtros acabam contendo esse material radioativo para não liberar para a atmosfera. Bom, aí os rejeitos radioativos que serão gerados, envolvem essas três células de produção. Por exemplo, aqui eu coloquei uma lista das etapas. Para produzir uma fonte radioativa como aquela, a gente precisa aí, na hot cell 1, pegar o iodo radioativo e fixar ele no fio de prata. Então, nada mais é... Estou falando aqui com vocês pensando se eu não tenho esses fios, não radioativo, obviamente, não tem material radioativo em casa, mas agora eu recordei que eu devo ter uma amostra desse fio, no finalzinho da aula eu pego para vocês. Mas na hot cell 1, a gente pega um fio de prata, bem fininho, bem pequeno, e a gente coloca dentro de uma solução. Imagina essa garrafa d'água aqui, ó, é uma solução, um líquido que tem iodo 120, radioativo, iodo 125. Então, a gente coloca os fios de prata dentro dessa solução e deixa por 24 horas. 24 horas aqui dentro. Depois de 24 horas, a gente tira esses fios de prata. Naturalmente, a prata vai absorver, reter, a gente chama de adsorção, esse processo, vai reter esse iodo 125. E claro que uma parte do iodo 125 também vai continuar no líquido. Quando eu descartar esse líquido, ele é um líquido radioativo, é um rejeito radioativo. Um material que tem, um conteúdo que tem material radioativo e que não vai ser mais utilizado. Na hot cell 2, nós temos a parte da soldagem a laser. Então, lembra que eu falei para vocês que é um tubo de titânio? Um tubo bem pequenininho. Quando eu falo tubo, significa que as duas extremidades são abertas. Então, dentro desse tubo, a gente coloca esse fio de prata que foi, absorver o iodo. Depois eu preciso fechar esse tubo. Para fechar, a gente usa o processo chamado soldagem a laser, que é feito na hot cell 2. Será que esse processo também gera rejeito radioativo? Gera. Quando a gente faz a solda, a laser, gera gases, e esses gases, vão conter um percentual de material radioativo. Então, esse gás vai evaporar dentro da hot cell 2 e vai ficar preso lá no filtro de carvão que tem dentro das hot cell. Eu mostrei para vocês, fica lá na parte de cima. Enfim, cada etapa da produção da fonte gera rejeito radioativo. Aqui, para vocês, o importante não é conhecer as etapas. Sim, é legal saber, claro, mas o foco não é conhecer as etapas, e sim entender que quando a gente faz um plano de gestão de rejeito, cada etapa tem que ser analisada para observar se ela vai gerar rejeito radioativo ou não. Só mais uma que eu acho bem importante,
Quando a gente finaliza a produção dessas fontes, ou seja, eu já coloquei o fio de prata dentro do tubo de titânio, já soldei esse tubo, aí eu vou fazer um teste que chama teste de estanqueidade. É um controle de qualidade. Esse teste consiste em pegar essa fonte já soldada, já fechada, colocar dentro de um líquido, no caso é a água mesmo, agora não é radioativo, é água normal mesmo. Coloco essas fontes dentro, essas sementes dentro da água e deixo ali no banho de ultrassom para vibrar bastante, né? Deixo um banho ultrassônico às vezes por 24 horas, aí depende do processo, depende do grau de controle de qualidade. Mas a gente deixa aí por um dia, pelo menos. Então, deixa por um dia, vibrando. Depois a gente vai tirar essas sementes radioativas e verificar se a água na qual elas estavam submersas, se essa água tem iodo 125. Se tem iodo 125 na água, isso significa que a semente radioativa vazou. Então, aquela solda não foi bem feita, o iodo que estava dentro da semente extravasou e foi, então, contaminou a água. Então, esse é um controle de qualidade. E aí, nesse momento, essa fonte que vazou, que deixou o iodo sair, ela vai ser considerada um rejeito radioativo temporariamente. Eu não vou liberar ela para a indústria. Bom, aí nesse trabalho, o que a gente fez? A gente dividiu, isso a gente faz em qualquer cenário para gestão de rejeito. A pessoa fala assim, olha, eu vou produzir material radioativo. Como que eu vou ter certeza se vai gerar rejeito ou qual é a quantidade de rejeito que vai ser gerado? Então, a gente cria cenários. O que são os cenários? Situações hipotéticas. Cenário 1. A gente imaginou que no cenário 1, foi estimativa, né? Não foi só um chute. A gente fez uns cálculos e chegou que no cenário 1, por exemplo, a gente teria uma produção, vamos pensar aqui na produção mensal, para ser mais objetivo, né? No cenário 1, a gente ia produzir 3.000, né, 2.900 sementes radioativas por mês. No cenário 2, ia ser mais, e no cenário 3, se tudo funcionasse muito bem, se nosso laboratório fosse um sucesso, íamos chegar aí a praticamente 12.000 sementes por mês. Então, os cenários, eles sempre fazem parte do sistema de gerenciamento de rejeitos. Então, não importa. Até para Goiânia, também se imaginaram cenários. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Então, os cenários são importantes. Nesse trabalho que eu estou explicando para vocês, o cenário nos permitia saber qual seria a maior atividade. Então, lembrando que aqui tem a atividade de Becquerel ou Curie, tá? Na área médica, a gente usa muito Curie. A gente não, né? Mas os médicos, eles só falam em Curie. Então, o meu trabalho, eu tive que colocar tudo em Becquerel e convertido para Curie. Mas, como vocês aprenderam, atividade, de fato, a gente trabalha em Becquerel. Mas dá para converter também. Bom, então, só para vocês terem uma ideia, o cenário que a gente usou aí como base, o cenário 2, por mês, dentro daquelas hot cells que vocês viram, nós vamos produzir, né? Isso é um cenário real, cerca de 12.000 Curies de atividade. Tá? Ou 429 giga Becquerel. Giga é 10 a nona, né? Algo realmente grande, né? 429 bilhões de desintegrações por segundo. Então, só para vocês entenderem aqui, o ponto alto é o cenário. Enfim, outra etapa importantíssima para quem vai criar um sistema de gestão de rejeitos é descrever claramente em quais etapas exatas esses rejeitos serão gerados. Então, essa tabela, por exemplo, eu mostro que na primeira etapa, que era de fixar o iodo naquele fio de prata, eu vou gerar rejeitos sólidos, líquidos e gasosos, por exemplo, como vocês podem observar aqui. Então, lembrando que eu crio o sistema de gestão de rejeito, mas é um outro profissional que vai colocar em prática. E outra etapa importantíssima, que na aula passada nós falamos como caracterização, é informar qual é a massa, qual é o volume, qual é a atividade radioativa desse rejeito. Então, caracterizar o rejeito, dizer quais são as características dele. Até então, a gente basicamente só falou onde vai gerar o rejeito e qual vai ser o tipo de rejeito. Mas as características dele a gente começa a falar agora. Então, sempre que eu vou criar um sistema de gestão de rejeitos, eu preciso dizer quais são as características como massa, volume e atividade, tá?
Quando a gente fala em rejeito, como eu sempre brinco, né? A gente imagina aquela gosma radioativa verde, mas o rejeito radioativo não é necessariamente assim. A Wendy está com problema de conexão, né? Pessoal, um momento de reflexão aqui. A Tainá não está conseguindo ver minha tela? É isso mesmo, Flávio? Vocês não estavam vendo a aula? Não, tá normal. Tô acompanhando, tá normal. Tá. Depois, Tainá, diz aí pra gente se você está conseguindo ver os slides, tá? Bom, então, como eu falei para vocês, se vocês precisarem entrar, interromper, não tem problema, fiquem à vontade. A aula é de vocês. Então, o rejeito radioativo que é gerado nesse laboratório que eu estou mencionando para vocês, ele tem essa cara aqui, ó. São tubos. Isso aqui é o tubo que vem o iodo 125. O iodo a gente ainda importa, tá? Mas dá para produzir no Brasil, a gente já conseguiu fazer também. Mas até o momento a gente está importando. Se eu não me engano, esse daqui veio ou da Rússia ou da Ucrânia. Eu acredito que seja a Rússia. Enfim. Então vem essa embalagem pequenininha aqui, e dentro dela está o iodo radioativo. A gente usa o iodo para fixar no fio de prata, e depois essa embalagem vai ser descartada. Só que ela tem alta concentração, alta atividade. Por isso a gente vai ter que tratar como rejeito. Esse outro rejeito aqui é um tubo, basicamente um tubo de ensaio aí, mais simples, onde a gente coloca as sementes, as fontes radioativas já soldadas, para fazer aquele teste de controle de qualidade, para ver se a semente vai contaminar a água. Aqui são tubos menores ainda, que a gente usa na primeira fase. A gente coloca o iodo radioativo dentro desse pequeno frasco e coloca os fiozinhos de prata aí dentro. Então, fica ainda mais, né, para fixar a prata no iodo, o iodo na prata. E aqui é uma parte, é um filtro que acaba retendo o iodo radioativo quando tem algum vazamento. Então, esse é o rejeito radioativo com o qual a gente está lidando no laboratório. Aí você fala, gente, isso aqui é muito simples, é só separar, né? Mas não é tão simples, né? Se fosse tão simples, de fato, né? Não seria, né? Não daria tanto trabalho para gerenciar. E isso aqui lembra também bastante o tipo de rejeito que a gente tem em medicina nuclear. A gente também tem tubo, tem frascos, tem luvas, papel de forração, que a gente usa para forrar as bancadas, enfim, tem vários elementos, né? Então, esses aqui são rejeitos sólidos. São rejeitos que não tem líquido dentro, esse é o princípio, né? E que, no caso aqui, como é vidro, a gente não vai compactar. Porque se a gente compactar, amassar, a gente vai quebrar e aí pode rasgar a embalagem. Mas isso é caracterizar o rejeito, é dizer o que ele é, qual é a massa, eu pesei um por um, qual é o volume, né? A gente usa fórmulas, que é geometria básica, enfim, mas a gente usa fórmulas para determinar o volume. Porque você fala assim, professora, pelo amor de Deus, isso aqui a gente coloca num saco preto, grande, e deixa encher. Ok, só que eu estou falando de uma instalação que vai produzir 12 mil quiris de atividade e que vai operar no mínimo por 5 anos, dia após dia, de 7 dias por semana. Então, o volume disso aqui, agora, olhando, não é nada. Mas quando a gente extrapola isso para um cenário de 5 anos, de fato, precisa ser gerenciado. Então, cada embalagem dessa foi verificada exatamente qual seria o volume, a massa, as características, né, para saber o volume desse rejeito. E, além disso, a gente ainda tem que considerar uma coisa muito importante. Se vocês observarem esse saco plástico aqui, onde são armazenados esses pequenos frascos, vocês conseguem perceber que tem espaços vazios? Por exemplo, aqui, ó, um espaço vazio, aqui outro espaço vazio, assim por diante. Quando eu vou armazenar esses frascos dentro de um embalado, de um tambor, enfim, eu tenho que lembrar que eles não vão ficar perfeitamente armazenados. Eu vou jogando aquilo ali, né? Então, naturalmente, aquele volume inicial pode ficar um pouco maior. Então, a experiência que a gente tem em outros departamentos do IPEM, a gente sabe, isso é um valor que foi... quando a gente determina o valor de forma rotina, agora me faltou a palavra, mas no dia a dia a gente percebeu que toda vez que a gente tem um volume de rejeito, a gente tem que lembrar que é esse volume multiplicado por um fator de 1,4. Esse 1,4 é exatamente para levar em consideração os espaços vazios.
Valor real ou correção, valor corrigido? Valor corrigido. Mas tem outro nome, não sei se agora eu não vou lembrar. Mas tudo bem, acho que deu para entender. Então a gente tem que levar isso em consideração também. E também ocorreu em Goiânia. Então, na hora de armazenar, né, você fala, aquela cadeira que tinha fonte radioativa lá com césio. Dá para colocar dentro de um tambor. Não, mas você tem que lembrar que você vai colocar o concreto, né, em volta da cadeira que tinha a fonte. Lembram disso? Fez todo um concretagem que eles chamam, ao redor da cadeira. Então, isso teve que ser levado em consideração. Lembrar que esse concreto ele pode expandir. Então, tudo isso, esse volume, essa variação de volume, ela é considerada, tá? Em todas as formas de gerenciamento de rejeito. Ainda mais quando não dá para amassar, né? Se fosse só um rejeito de papel, luvas, como a gente pede para o profissional da medicina nuclear fazer, né? A gente fala, olha, deixa um rejeito só para luvas e papel, porque depois a gente vai lá e amassa. Não coloca frasco de vidro dentro. Exatamente por causa do volume, né? Se colocou vidro dentro, a gente já não pode compactar, porque a gente pode ter, né, quebrar esse vidro e aí rasgar a embalagem, enfim. Bom, outra coisa importante que a CENEM, na sua norma de rejeitos 8.01 fala, é que independente do tipo de rejeito, toda vez que a gente fala de um rejeito sólido, e dentro desse rejeito, desse embalado, tinha conteúdo líquido, a gente considera que 10% do conteúdo radioativo vai ficar dentro desse rejeito sólido, desse frasco, por exemplo. Tá? Então, isso é uma norma da CENEM, a gente teve que seguir ela. E aqui, algo que é muito comum a gente fazer no sistema de gestão de rejeitos, ou gerenciamento de rejeitos, é um fluxograma. E nesse fluxograma, a gente consegue mostrar aqui, onde começa aí o processo, né? Então, aqui, por exemplo, eu indicava que a hot cell 1 é onde entra o material radioativo. Aí eu fiz 3 cenários, cenário 1, cenário 2, cenário 3. Considerando o cenário 1, onde cada semente ia ter, cada fonte radioativa teria 1 curie, né, 1,4 curie. Aí eu digo quais são as etapas, e se vocês me acompanharem aqui embaixo, eu digo qual é o percentual de atividade que ficou naquele rejeito. Então, entrou 1,45 curies, passou por todo esse processo aqui, uma parte evaporou, uma parte foi fixando em tubos. Quanto de atividade eu vou ter no final nesse rejeito radioativo? Então, é isso que a gente precisa entender. Que quando eu tenho esse rejeito, eu tenho que estimar a atividade dele, levando em consideração que 10% vai ficando em cada etapa. Esse fluxograma, ele foi feito exatamente para ser colocado no laboratório, né, uma versão inicial, claro, para que eles lembrem que o percentual que vai fixar em cada etapa. E esse 18% aqui é o que vai evaporar, tá? Lembrando que o iodo, ele é extremamente volátil. E aqui um outro modelo de fluxograma, um para cada cenário. Bom, então, no fim dessa caracterização, massa, volume, enfim, eu tenho os valores. Por exemplo, eu vou ter 450 ml, né? Vamos pensar assim, de rejeito no cenário 1. E esses 400 ml vão pesar em cerca de 300 gramas. Então, é isso que eu preciso ter. Aqui em pequena escala, lembrando que a gente faz uma projeção maior. Bom, então depois que eu caracterizei, disse qual era o formato, o volume, a massa desse rejeito, eu preciso também informar qual é a atividade desse rejeito. E, principalmente, qual vai ser a atividade dentro do depósito. Porque lembre-se que toda vez que você for fazer um plano de gestão de rejeitos, você precisa informar principalmente a atividade. Porque a atividade é o que vai ser o critério de isenção. Lembra que eu falei com vocês na semana passada sobre a norma, a 8.01, e a gente foi lá no finalzinho da norma. Aí lá no final da norma tinha uma tabela com cada elemento radioativo e o valor de isenção para cada elemento. Por isso que é tão importante saber a atividade, porque a gente vai verificar o elemento e qual é a atividade a partir da qual ele pode ser descartado como lixo comum. Então, aqui é uma arte bem simples, mas é um embalado. Embalado, quando eu falo, pode ser um tambor, pode ser uma embalagem plástica, enfim, é um conteúdo. Então, aqui eu tenho um embalado. Então, primeira semana de produção, trabalhei lá nas 3 hot cells, 12 horas de trabalho, né, diários. Acabou a primeira semana de produção.
No final da primeira semana, eu vou pegar aquele embalado, claro, geralmente vai estar separado, né, rejeito líquido do rejeito sólido, mas vamos pensar aqui no rejeito sólido primeiro. Vou pegar aquele embalado cheio de frascos, cheio de descartáveis, né, material radioativo, né, rejeito radioativo, e eu vou pegar esse embalado e colocar ele dentro do depósito. Eu não posso deixar embalado ali perto, onde o pessoal está trabalhando, né? Então, eu vou colocar dentro de um depósito, uma sala à parte, uma sala um pouco afastada. Primeira semana, coloquei o primeiro embalado. Fui e trabalhei a segunda semana. A segunda semana, trabalhei e gerei mais um embalado desse. E assim por diante. E esse embalado vai ser sempre enviado para o depósito. Como que eu determino a atividade desse embalado? Primeira coisa mais importante que a gente precisa destacar aqui é a fórmula do decaimento, que vocês conhecem, né? Aqui com alguns ajustes, né? Mas, enfim, essa fórmula que você usou lá para falar de decaimento radioativo, a gente usa para falar de decaimento radioativo de rejeito radioativo. A gente coloca a atividade inicial, então hoje é terça, né? Vamos imaginar que hoje fosse segunda-feira. A gente começou a nossa atividade, abriu o embalado para colocar dentro dele os frascos de rejeito, né, de radioativo. Quando chegar, vamos imaginar, na segunda-feira que vem, eu vou pegar esse embalado, fechar ele e mandar para o depósito. Já está completo, já passou uma semana. A atividade dele foi decaindo durante esses 7 dias. Aquele primeiro frasco que eu coloquei com material radioativo, ele decaiu durante 7 dias. Então, a gente faz esse cálculo para saber exatamente qual é a atividade que está dentro desse embalado quando ele entra no depósito. Então, é isso que nos importa. Não é a atividade dele no primeiro dia, na segunda-feira. É a atividade dele depois de 7 dias, ele ali sendo armazenado na linha de produção. Aí, a gente pode fazer uma estimativa para tantas semanas quanto a gente quiser, usando essa fórmula aqui, que a gente chama de termo-fonte em radioatividade. A gente vai levar em consideração a fração que entra de material radioativo e levar em consideração também a constante de decaimento. A fórmula é só para vocês terem uma fonte de consulta. Se você um dia for precisar usar isso aqui, aí a gente fala, né, especificamente. Mas para vocês terem a ideia, usando essa fórmula, eu consigo saber qual vai ser a atividade dentro do depósito, sei lá, na semana 47. Na semana 47, eu vou ter lá, tem 40 e poucos, enfim, 47 embalados. Qual é a atividade total dentro desse depósito? Aí você poderia dizer, fácil, é só saber qual é a atividade de cada embalado e multiplicar pelo número de embalados. Mas a gente sabe que é material radioativo. Ele está decaindo. Então, conforme vai entrando um novo embalado, né? Entrou o embalado da semana 5, o embalado da semana 1 já decaiu 5 semanas. Então, a gente tem que ir compensando isso. E isso é uma coisa que parece trivial, mas na prática não é. Vocês conseguem visualizar o Excel que eu estou abrindo? Acho que sim, né? Diz aí, Flávio. Sim, bem coloridinho. Toque feminino. Tô brincando, pior que não é. Tá, isso aqui, para vocês terem uma ideia, o sistema, tudo isso que eu acabei de explicar, o embalado que entra na semana 1, vai decaindo, aí na semana 2 entra outro embalado, a gente teve que fazer um modelo, né, estimar, fazer uma projeção disso usando ferramentas simples, porque a gente não tem dinheiro, né, o departamento não tinha dinheiro para comprar um software para fazer esse processo. Então, a ideia era fazer simples no Excel, para qualquer laboratório que fosse criado no Brasil poder usar esse sisteminha simples aqui. Então, só para vocês terem uma ideia, isso daqui é exatamente isso que eu mencionei, ó, semanas de decaimento. Então, o embalado que entrou na semana 1 está aqui. Na semana 2, entrou outro embalado. Quando esse embalado entrou, naturalmente, o embalado da semana 1 já estava decaindo. E assim sucessivamente. Se a gente, dentro da projeção que foi solicitada para o nosso laboratório, esse gráfico, ele ficou com essa carinha aqui. Então, são 260 semanas estimadas. Claro que isso aqui é um serviço ingrato. Sim, foi manual. Não houve macro que fizesse isso daqui. E claro que foi dividido entre várias pessoas. Alunos de iniciação científica fizeram, porque esse aqui é tem uns 10 desses.
E aí, essa forma de decaimento nos permite chegar a um gráfico, né, como esse daqui. 10-0 para o Excel hoje. Deixa eu só ampliar bastante, porque não precisa ampliar tanto, né, Daiane? Pronto. Então, só para vocês entenderem, cada cor dessa daqui, né, representa um embalado. Então, por exemplo, só para a gente entender, esse azul aqui, ó, o primeiro embalado que entrou no depósito, na semana 1. Ele entrou na semana 1. Mas quando que esse embalado vai sair do depósito? Porque ele não vai ficar a vida inteira lá. Ele vai decaindo até chegar no limite de isenção da norma da Senem. Então, a gente faz a projeção, e aí você vai vendo que ele vai evoluindo. Aqui no gráfico eu já não consigo ver onde termina essa linha azul, mas na tabela é possível visualizar. Por exemplo, isso tudo que está marcado aqui representa o azul. Esse primeiro embalado, ele saiu na semana 124 de armazenamento. Então, nessa semana aqui, eu já podia tirar esse embalado, entrar lá dentro do depósito, pegar o embalado 1, medir ele por questão de segurança, né? Monitorar ele e descartar ele como rejeito comum, como lixo comum, porque ele já atingiu os limites que estão na norma da Senem. Certo? Então, esse aqui é um gráfico que mostra toda a projeção para esse departamento. E conforme entrou o embalado 1, né? Aí na semana seguinte ele decaiu um pouquinho, mas aí entrou em laranja aqui o embalado 2, e assim por diante. E chega uma hora que estabiliza, né? Significa isso? Que a mesma quantidade de atividade que está saindo é a quantidade de atividade que está chegando, que está entrando no depósito. Um dia a gente para de produzir. Alguém vai perguntar, né? Abriu a tela aí? Sim, não, é só para verificar. Quando que dá essa estabilização? Porque a saída leva quase 3 anos, né? Para ele sair o embalado. São 2 anos e pouquinho, né? 2 anos e pouco, 2 anos e, enfim. Mais 124 meses, 125. Essa estabilização é quando? É em 1 ano, um pouco mais? Pouco mais, ó. Se você observar, vai chegar aqui, ó. Nesse tamanho que está a tela, não dá para observar que tem algumas saliências, mas basicamente ele vai chegar aí na semana 60, 70. Aqui está na semana 82, por exemplo, pra você ter ideia de estabilização. Então depende 1 ano e meio, então. Isso, para ter essa mesma taxa. E aí, durante esse 1 ano e meio, eu tenho que garantir que o meu depósito tem condições de armazenar todos esses embalados por no mínimo 1 ano e meio, que é a partir daí que eu vou começar a tirar. Certo? Bom, voltando, então é para isso que serve essa fórmula, tá? É essa fórmula que foi usada para, né, adaptada no Excel para fazer aquela estimativa, tá? E aqui o tempo de armazenamento, ou seja, coloquei o embalado 1, mas quando que eu vou tirar o embalado? A norma da Senem fala que para iodo 125, o nível de isenção dele é de 1 vezes 10 elevado a sexta becquerel, 1 megabecquerel. Quando a atividade atingir esse valor, eu posso descartar ele como lixo comum. Bom, e aí, claro, também tem serviços que pedem para a gente determinar a concentração de atividade, que é a atividade para cada quilo, ou atividade para cada grama de rejeito radioativo, a gente chama de concentração de atividade, quilo becquerel por quilograma, ou becquerel por grama, também pode ser usado. E para fazer estimativa de rejeito líquido, eu coloco aqui vários exemplos, mas só para a gente resumir e ficar bem objetivo, os rejeitos líquidos, nesse cenário que a gente trabalhou aqui, eles só eram produzidos na Hot Cell 3, que era o momento do controle de qualidade. Então, eu só precisava saber quantas vezes eu ia fazer o controle de qualidade, qual era o volume de água que eu ia usar, e a partir desses dados, né, volume de água, volume de rejeito, número de vezes que eu vou fazer esse processo, eu consegui estimar o volume de rejeito líquido. E aqui, só para vocês terem ideia, no cenário 1, na Hot Cell 3, eu vou ter quase 3 litros de rejeito líquido. A vantagem do rejeito líquido é que eu posso simplesmente pegar esses 3 litros de rejeito com iodo 125 e diluindo até atingir a concentração que a Senem pede. Simples assim. Mas como era um cenário extremamente conservador, vou liberar aqui, coleguinha. Como era um cenário extremamente conservador,
A gente considerou que a gente nem ia diluir e descartar o rejeito líquido, a gente considerou que a gente ia armazenar por algum tempo. Enfim, aqui, ó, nesse cenário, armazenando os rejeitos líquidos abaixo de cada hot cell de produção, né? Mas na prática a gente não vai fazer isso. A gente só fez para a CNEM não falar, mas vocês não consideraram o pior cenário. Mas na prática é literalmente, aqui tem tanto de iodo 125, vamos colocar isso aqui em 50 litros de água, vai diluir, e aí a gente pode descartar na rede urbana. Parece horrível, mas isso é aceitável, tá, pessoal? Bom, aqui só para mostrar para vocês as atividades, como eu já mencionei no começo, e a taxa de ocupação do depósito, que é a parte final. Então, olha só que interessante. Fui colocando rejeito dentro do depósito. Até quando? Qual é o momento, em qual mês eu vou ter o depósito lotado de rejeito e aí não teria mais onde colocar esse rejeito, né? Então, isso a gente também determina. Uma fórmula que a gente pode usar é essa. Essa fórmula não existe na CNEM, nada. A gente foi definindo ela com base no nosso cenário, mas nada, não é um modelo matemático perfeito, é uma fórmula simples, mas que se aplicou ao nosso cenário. Então, às vezes, quando você vai fazer um gerenciamento de rejeitos, você também tem que determinar, criar alguns cenários, criar algumas fórmulas, porque não existe toda a tecnologia disponível. Flávio? Me ouvindo? Nossa, tá travando tudo aqui. Pessoal, só um instantinho, tá? Eu vou ter que... Não sei se o Flávio tá me ouvindo aí. Não sei se vocês estão vendo a minha tela que tá travando, tá? Beleza. Aqui. Ô Daiane, cancela a tua apresentação e começa de novo. Vocês estão vendo o que está acontecendo? Sim, cancela a tua apresentação ali, que diz que está apresentando, cancela ela, e aí abre de novo uma nova, o que tu quer apresentar, uma nova... Só que eu vou ter que mandar um link para vocês, né? Não, só ali, ó, onde diz que tu tá apresentando, cancela, parar de apresentar. Tá. Do lado direito. Aqui, você está apresentando e parar de apresentar. Isso. Tá. Tá, agora vai para o teu vídeo, né? Tá, aí agora... Vou converter, vou colocar a tela aqui. É só um pouquinho, já vai. Tô auxiliando a Daiane aqui, né? Isso, é que a gente dá aula junto, ela que tá dando aula, eu tô só acompanhando aqui. Ao vivo no Meet. Conseguiu, Daiane? Pessoal, não fujam, a professora já volta. Só um...
Voltamos. Vamos ver se deu certo. Apresentar a tela inteira. Compartilhar. Só um pouquinho. Ô, Daiane, em vez de tela inteira, de repente põe só a apresentação, só o PowerPoint, ou só o Excel, não sei. Tá? Se der algum se travar de novo. Maluquice. Você está apresentando para a apresentação. Não, deixa eu ver aqui. Para a apresentação e uma janela. É que uma janela só vai compartilhar o... cancela. Deixar a tela inteira, porque eu vou usar tanto o PowerPoint quanto a internet. Acho que é melhor. Bom, acho que dá para visualizar aí, né? Bom, aqui eu já tinha falado dos cenários. Estou conseguindo enxergar aí agora? Acho que sim, né? Bom, então, na parte de... Deixa eu ver onde eu estava, né? Falei da estimativa de taxa de ocupação. Sempre eu preciso determinar qual é a capacidade do meu depósito. Não se faz gerenciamento de rejeito radioativo sem informar qual é o tamanho necessário do depósito ou do repositório de rejeito radioativo. Você não pode começar, não, a gente vai gerenciar, daqui 10 anos não cabe mais, e você fala, não deu. Então, você tem que, dentro do período de instalação, de funcionamento da instalação, nesse caso, 5 anos, nesse primeiro cenário, você tem que dizer se é capaz ou não de fazer o gerenciamento, que de preferência seja capaz, né? Aqui são gráficos que eu já tinha mostrado, esse aqui só para vocês entenderem a parte de concentração de atividade, como eu mencionei. Esse gráfico de atividade e o de concentração de atividade tem o mesmo objetivo. Mostrar em qual momento meu depósito vai poder, vai deixar de funcionar. Digamos que eu pare de produzir sementes radioativas ou qualquer material que gere o rejeito nessa semana aqui, ó, 5 anos de produção. Interrompi a produção. Quando eu interrompo a produção, isso não significa que imediatamente o meu depósito de rejeito fecha. Não, ele ainda vai armazenar rejeitos até que aqueles rejeitos decaiam e se tornem lixo comum. Então, eu tenho que também prever quantas semanas ou quantos anos eu vou chegar aí a atingir o limite de isenção. Então, no caso aqui, eu tenho que ficar no mínimo 406 semanas, né? Quase 200, 100 e poucas semanas após a interrupção da atividade. E isso é bem pontual. Se vocês lembrarem do caso de Goiânia, quando os donos da clínica de radioterapia pararam de funcionar, interromperam suas atividades, eles não levaram esse cenário em consideração, eles simplesmente deixaram lá a fonte. Mas eles tinham que cuidar da fonte até o momento que ela realmente deixasse de ser radioativa, ou, isso ia demorar muito, ou entregar para a Senem. Então, isso a gente considera também. Enfim, aqui também o mesmo cenário. E aqui para volume, né? Então, como eu falei para vocês, a gente também faz gerenciamento de rejeito líquido. Eu mencionei que para a Senem a gente falou que ia colocar debaixo de cada hot cell uma bombona, como se fosse um tambor para líquido, né? Então, eu tinha que dizer se aquela bombona ela tinha capacidade para armazenar o tanto de rejeito líquido que eu ia produzir. Então, aqui mostra que sim, né? Que de 16 litros, no máximo, eu ia produzir 15 litros, e isso ainda num cenário muito distante, né? Eu trabalhei até 260 semanas, né? Então, no cenário de 500 semanas ainda caberia. E a concentração, né? Esse cálculo foi que a gente usou para fazer aquele gráfico, tá? E o último tipo de rejeito, que a gente também leva em consideração num sistema de gerenciamento de rejeitos, são os rejeitos gasosos. Até agora eu falei de rejeito sólido e líquido. E o rejeito gasoso, ele não é importante? É. A Senem, também na 8.01, ela também tem um nível de isenção para rejeito gasoso. Quanto que você pode liberar no meio ambiente de rejeito gasoso? No nosso caso, o rejeito gasoso seria esse filtro aqui, o carvão ativado dentro dele. Lembrando que o carvão ativado é aquele grão, né, de carvão que é poroso, ele é aberto, tem vários poros que permite armazenar o material radioativo.
Então, para saber qual era a capacidade desse filtro, a gente abriu o filtro, como vocês estão vendo aqui, pegou uma amostra, esse tubinho aqui preto, o que está preto dentro dele é o carvão ativado, a gente pegou, né, tem 6 gramas de carvão ativado, né, nessa amostra, e a gente determinou quanto de iodo radioativo tinha nessas 6 gramas de carvão ativado. E aí a gente imaginou, se em 6 gramas de carvão ativado tem, sei lá, tanto becquerel de atividade, em 1 quilo de carvão ativado vai ter tanto de atividade. Então, isso aqui foi só para estimar a concentração, né, a quantidade de material radioativo. E para criar um modelo para eles. Como que a gente sabe quanto que tem de material radioativo dentro de um carvão ativado? Então, faltou essa foto nessa apresentação, mas eu pego esse tubo de ensaio pequenininho, com 6 gramas aí de carvão ativado, e coloco dentro de um equipamento chamado espectrômetro. Espectrômetro gama, enfim, tem alfa, tem beta. No caso do espectrograma... Eita, travei. No espectrograma alfa, ele vai ficar lá por várias horas contando quantos fótons no espectrograma gama, vai ficar contando quantos fótons de raio gama chegam no equipamento, quantos fótons estão saindo daquele tubo de ensaio com carvão. E aí eu vou saber exatamente a atividade, tá? A concentração de atividade ou a atividade que tem dentro do rejeito gasoso. E aí a regra é simples. Eu vou guardar todo aquele filtro e lá fazer uma estimativa de quanto tempo eu tenho que armazenar. E quando tiver, digamos que eu tenho que armazenar o filtro por 30 semanas, um exemplo, quando chegar na 30ª semana, eu vou pegar de novo uma outra amostra e fazer de novo a contagem, colocar de novo no tubo de ensaio e medir quantos fótons gama estão saindo daquela amostra. Se tiver dentro do que a CENEM estabelece, aí eu posso descartar todo aquele carvão ativado como um lixo comum. E aqui é um cenário, é uma imagem que mostra como que fica esse depósito, né? Como que eu vou armazenar os rejeitos dentro dele. Então, até isso você precisa planejar um sistema de gestão de rejeitos. Não é só falar, a gente coloca dentro daquela sala. Ok, imagina você colocar 200 embalados dentro de uma sala e lá na semana 100, você tem que achar o embalado número 1 para descartar ele, para tirar ele de dentro da sala. Não dá para você ficar, né, jogando, cavando ali, né? Então, a gente tem que armazenar isso em prateleiras, criar um critério, olha, prateleiras inferiores, elas vão armazenar os rejeitos mais recentes, tem que ter um piso reforçado no chão para armazenar bombonas e não vazar, tem que ter um sistema de ventilação e assim por diante. Então, a norma da CENEM fala o que tem que ter nessa sala. Aqui eu fiz um programinha simples de Leroy Merlin para... Mas, Daiane, acho isso importante, né? A localização dos embalados dos rejeitos, né? Não só para tu tirar achar o primeiro mais fácil, né? E depois o segundo e o terceiro, como até às vezes a distância da porta, para quando você entrar para colocar o embalado, você ter, dentro do possível, a menor radiação, tá? Então, também de dose, né? Então, isso também. E, ao mesmo tempo, também você não pode pensar que você vai ficar lá dentro remanejando isso. Então, você assim, não, eu vou botar, por exemplo, o primeiro ano fica na primeira prateleira, o segundo ano na segunda prateleira, o terceiro ano. Aí, quando eu tirar o do primeiro ano, o que está na segunda prateleira sobe para a primeira, o que está na terceira sobe para a segunda. Você não pode ficar lá organizando e reorganizando, porque você está recebendo radiação. Então, você tem que pensar numa maneira o mais inteligente possível de que você possa colocar, quanto maior radiação, mais longe da porta, enfim, que você circule menos, mas, ao mesmo tempo, quando você precisar tirar esse que não vai ter mais radiação, você possa colocar o próximo lá no lugar, enfim, vai ter um sistema meio que circular, digamos assim, né? Que vai tirando, vai botando os novos, que está mais longe da porta, enfim, alguma coisa assim. Então, tudo isso tem que ser pensado antes, não depois que estiver cheio, você dizer, puxa vida, a primeira semana está lá no fundo, eu tenho que tirar tudo da frente para tirar da primeira semana. Então, são coisas bem assim que tem que ser realmente planejadas, né? Por isso a professora está mostrando aí para vocês
toda essa parte de cálculo, não é só joga no saco de lixo, fecha e joga dentro da casinha lá da sala. Tudo isso tem que ser calculado, e se acontecer alguma coisa, tiver uma produção maior, a sala aguenta o dobro do que foi planejado, se precisar aguenta, tem que ter uma folga, né, para não ficar justo ali, daqui a pouquinho, por qualquer motivo, você não tem espaço para colocar mais coisa, enfim, aí a coisa fica até meio fora de controle. Exato. Era isso aí, desculpa atrapalhar aí. Imagina, lembrou bem. E a gente tem que não só falar que, olha, vai caber, né, nosso depósito tem condições, a gente tem que provar, então tem que ter a imagem, tem que ter fotos do depósito também, né, se já existe, que eu não coloquei porque, né, tentei ser mais objetiva. Mas aí a gente tem que mostrar também a capacidade, né, de armazenamento do depósito, né, então aqui é um gráfico que mostra tanto na linha azul a atividade que eu vou ter no depósito, em um eixo, e no outro, quanto de massa eu estou acumulando nesse depósito, né? Quantos quilos aí. E aqui um outro gráfico mostrando quanto que eu tenho de atividade e quanto que eu tenho de volume dentro desse depósito ao mesmo tempo. E aqui mostrando a taxa de ocupação semanal do depósito. Então, a capacidade do depósito é 100%. Seria o quê? No caso aqui, 745 litros. Então, como que vai estar essa taxa de ocupação? Já falei a forma que a gente adaptou, né, e usou, mas aqui mostrando claramente que eu tenho uma margem de segurança boa, né, eu tenho aí de 100% da capacidade, no cenário aí mais, com a maior produção de sementes, eu teria 50%, 52% do depósito usado, então ainda tenho metade do depósito livre, isso no cenário mais robusto, né. Enfim, e aqui no caso para rejeito líquido, mas lembrando que a gente não armazena o rejeito líquido, a gente só faz para a Senem ficar feliz e ter certeza de que está tudo planejado. Então, essa é a parte parte objetiva, né, de gestão de rejeitos em serviços de instalações de pesquisa. Isso é muito semelhante ao que a gente faz em medicina nuclear, até em bracterapia dentro do hospital mesmo. Então, se vocês pegarem esse modelo, dá para adaptar facilmente. A ideia do trabalho foi essa, criar um modelo para implementar em vários outros cenários, tá? E lembrando que quando a gente apresenta um plano, a gente também tem que fazer a conclusão disso, né? E dizer, o armazenamento vai dar certo, vai ser realizado, todos os rejeitos vão ser, de fato, armazenados e gerenciados, certo? Aí eu só quero mencionar mais 2 casos, mas é muito mais curto. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre sobre essa parte da aula. Terra chamando o mar. Oi, tô vendo pessoas. Que legal. Oi, Dani. Tudo bem? Ah, eu já tinha visto. Vamos lá, pessoal. Vamos perguntar. Vocês vejam a complexidade, né, que é a gestão do rejeito, né? Então, não é que nem obra que a gente faz em casa, que é a caliça, né, que a gente chama, aquele resto de tijolo, cimento, madeira. Você joga lá naquela caçamba, agora você aluga a caçamba, né? Joga tudo na caçamba, misturado e pronto. E se a caçamba não deu jeito, você chama, os caras traz uma vazia, leva a cheia e pronto, eles que se virem com lixo. Uhum. Não é assim, né? Você tem que planejar. Ali a professora mostrou no final que a previsão era ocupar 50%, um pouquinho mais da capacidade, então se acontecesse qualquer coisa, um erro de cálculo, né, porque eventualmente nem tudo vai ser medido, né, você sabe, todo frasco sobra tanto, você mede lá de cada 20, você mede um frasco, para ter certeza que não está sobrando demais, até por questão de prejuízo, de perda, né, você tinha que ter 10 ml, tem 12, então você está perdendo material, enfim, é dinheiro e tal. Então, mas você vai fazer controle de qualidade de 1 em 20, 1 em 100. Então, de repente, pode acontecer de numa semana, num mês, o equipamento está descalibrado e ele, em vez de dar 10 ml, dá 11, 12, 13, por exemplo, de perda. E aí você está acumulando isso lá na tua sala, lá na sala de rejeitos. Então, por isso que está previsto que ele aguenta mais que 50%, a barreira física que tem lá, enfim, tudo isso tem que ser calculado, inclusive aquela planilha linda e maravilhosa, né, que eles fizeram de 180 semanas por, né, 180 por 180, faz a conta quantos
quantas, dá quase 40 mil células ali, foram preenchidas mão a mão. 260 semanas. Isso para 260. Cada... Então faz 25 vezes 25. 6.250. Aí bota mais uns 4 zero, aí vocês vão ver quantas células tem naquilo lá, tá? Então, é muito boa essa aula. Nunca tinha assistido uma aula sobre rejeito assim tão completo, né? Parabéns, professora Daiane. Vamos lá, uma pergunta. Deixa eu ver aqui. Né? Do Bruno. Respondendo. Aquele filtro, Bruno, ele perguntou, pessoal, como funciona o filtro. É um filtro de ar, né? Ele chama filtro EPA. Ele é bem resistente, tem todo um sistema. É bem específico, eu não vou me aprofundar, porque senão a gente vai tomar um tempo para finalizar a aula. Mas, tudo isso que eu falei para vocês, pessoal, faz parte da minha tese. Eu vou mandar o arquivo para quem quiser ler ou quiser usar como consulta. E lá eu falo direitinho, Bruno, eu coloco até a imagem do filtro. Mas o ar contendo iodo 125 vai passar pelas camadas do filtro, e uma dessas camadas é a camada de carvão ativado. Então, o iodo vai ficar dentro do carvão ativado. E aí, depois a gente pega esse carvão ativado e faz o gerenciamento desse rejeito. Tá bom? Mas pensa como se fosse uma absorção mesmo. Ele entra, né, fixa. Mais alguém tem alguma pergunta dessa parte? Bom, então vamos dar sequência. Mas Goiânia, você já deve estar, né, cansado de ouvir, mas eu só vou falar do rejeito e bem rapidamente. Então, só pontos altos sobre... Lembrando que a aula é sobre sistema de gerenciamento, né? Como criar um plano de gestão de rejeito. E no caso de Goiânia, a empresa que fez isso foi a Nuclem, que é a empresa de engenharia responsável, ela fez vários outros serviços, tá? E lembrando que com o acidente de Goiânia não existia um plano para criar um depósito, enfim, de rejeito radioativo com esse perfil no Brasil, porque não se esperava um acidente como esse. Então, foi tudo novo, tá? O que foi necessário fazer, né? Esse repositório, ele, como eu já mencionei em aulas anteriores, em Goiânia, esse sistema de gestão de rejeito focou em quê? Focou em verificar o solo, quais eram as características daquele terreno onde eles queriam fazer o repositório, verificar a estrutura que eles iriam utilizar. Então, era um sistema de gerenciamento de rejeitos muito grandioso, porque tem que criar toda a estrutura física. No trabalho que eu mencionei agora para vocês, a gente planejou, mas já tinha uma estrutura física criada, né? E era um rejeito simples. Aqui não, é um rejeito totalmente complexo, pela atividade, que é bem alta, pelo o radionuclídeo, que é o Césio 137, como vocês já sabem, ele é altamente... O iodo é volátil e o césio, ele é solúvel. Um é pior que o outro, né? O césio, ele se dissolve facilmente em água, tá? Então, para fazer esse repositório em Goiânia, a gente não tinha nada no Brasil que fosse modelo, então a gente teve que seguir o modelo de documento de uma norma alemã, essa DIN 1045, que foi a base para se construir esse repositório. Aqui, só para vocês terem noção de tamanho, a foto desse sistema de rejeitos. Aqui já criando-se as barreiras, né, a gente chama de barreira de engenharia, é uma estrutura engenhosa mesmo, e colocando-se as caixas metálicas, que era um dos modelos de embalado, né, a gente tinha caixa metálica, tinha tambor, tinha caixa de concreto, enfim. E aqui alguns dados. Então, as embalagens de Goiânia, a gente, por exemplo, caixas metálicas, que estavam no grupo 2 e 3, eram praticamente 700 caixas. O grupo 4 e 5 eram cerca de 305. Viu aí? E a caixa que continha a fonte, né? A caixa que tinha aquela cadeira que estava com a fonte, foi tudo cimentado, pertencia ao grupo 5, era uma quantidade, mas também precisava ter a caracterização, saber o tamanho, a massa, o tempo de decaimento, tudo isso a gente chama de caracterizar, dizer quais são as características daquele rejeito. E tudo isso teve que ser feito de forma rápida, porque, claro, não foi do dia para a noite, levou-se anos, mas tudo era novo e tinha que se pensar de forma rápida, porque era rejeito que estava sendo acumulado em céu aberto. Não lembro se eu falei isso para vocês, esse repositório de Goiânia não surgiu, não sei dizer quantos anos, mas não foi assim, no ano seguinte ao acidente.
Demorou aí alguns bons anos, enquanto isso, esses rejeitos, essas caixas metálicas eram armazenadas, cobertas com lona. Por isso, nessa foto, ela está enferrujada, se vocês observarem. Ó. Porque não tem como, né? Choveu, fez sol. Por isso que quando se transferiu esses rejeitos, algumas caixas precisaram ser abertas, reacondicionou esse rejeito. Foi bem trabalhoso. Isso aqui eu já mostrei, mas só para enfatizar, foi um trabalho de engenharia, ou seja, não é só um grupo de físicos e tecnólogos, não. Envolveu engenheiros para projetar, planejar todas as barreiras, né, todos os materiais que seriam usados, areia, pedra britada, argamassa, enfim. A atividade foi liberada conforme os anos, né, de decaimento. Claro, não se passaram 500 anos ainda, mal se passou 30 anos, a gente ainda está aqui no tempo, né? Mas olha como está a atividade nesse repositório, lá em Goiânia. A gente está aqui, vamos considerar essa região. A gente aí está com próximo a 1 vezes 10 elevado a 8 becquerel de atividade por ano. Então, esse rejeito aí, tem uma saliência aqui, mas enfim, esse rejeito ele vai decaindo, né? E aí, a ideia, esse repositório de Abadia de Goiás, ele foi projetado para 300 anos. Tá? E em 300 anos atingiria o limite aí do Senem. Mas a gente sabe que ele pode permanecer lá por mais tempo. Outra coisa importante que foi feito no rejeito de Goiânia, que o professor Flávio destacou bem agora, a distribuição dos embalados radioativos, dos tambores, das caixas, dentro do depósito. Porque aquilo ali, se você precisar entrar, você pode entrar. Cava ali um buraco, tem uma entrada ali. E nessa entrada, quando você entra, você já sabe perto de qual rejeito você vai estar, qual vai ter mais atividade, e assim por diante. Se vocês observarem, aqui esse 5 central representa o local onde está a cadeira. A fonte radioativa com a cadeira, né? E aí foram feitos, eu não falei dos cenários no começo da aula, né? Que todo sistema de gestão de rejeito precisa de cenários. Em Goiânia também. Isso a gente chama de análise de segurança. E geralmente a gente contrata uma empresa à parte para fazer isso. No cenário do IPEM, não, porque a ideia era fazer isso, era um estudo, né, que a gente podia fazer, mas como Goiânia tem um acidente de grandes proporções, foi necessário contratar uma empresa para fazer análise de segurança. Essas empresas são bem atuantes na radiologia, a gente tem bastante disso em radioterapia. Na radioterapia a gente tem bastante análise de segurança. E nesses cenários eles imaginaram um cenário de liberação de rejeitos, conservativo, eles usaram essa palavra, eu mantive. Então, considerando que, extravasasse somente um pouco desse material. O outro cenário foi um cenário de liberação realista, mais próximo da realidade. Por exemplo, se chover muito, infiltrar e começar a degradar as caixas metálicas. E um outro cenário foi o cenário de intrusão. Esse cenário de intrusão seria o seguinte: a pessoa está lá, 300 anos que passaram, a pessoa começa a cavar aquela região para plantar uma hortinha, e aí encontra rejeito radioativo. Então, um cenário assim bem... A gente ri hoje, mas ele não é impossível, né? A gente sabe que pode ocorrer. Como ocorreram com fontes, acho que a tua aula sobre Geórgia, né, Flávio? De fontes radioativas, encontraram fontes, enfim. Exatamente, então, por não guardarem bem. Então, tem que fazer, né, aqueles princípios lá de gestão de rejeitos, né? Quem gera tem que cuidar bem, não dar encargo para a geração futura, não colocar isso na responsabilidade da geração futura. E em todos esses cenários analisados, a conclusão foi de que essa solução de engenharia, ou seja, aquele depósito sugerido, planejado, ele de fato ele não ia contaminar o lençol freático, porque era um depósito, mesmo sendo parte submerso no solo, né, enterrado, ele ainda estaria a 5 metros de distância do lençol freático, o que torna muito pouco provável o contato da água com as embalagens no interior do repositório, e, consequentemente, a migração do césio 137 para o lençol freático, que é a maior preocupação, o césio vazar e cair na água, né?
Então, todos esses cenários provaram que realmente isso é pouquíssimo provável que ocorra, e por isso foi construído, então, o repositório. Eu falei que ia ser rápido, né? Acabou Goiânia, gente. Quem tem alguma pergunta? Acho que eu vou finalizar já tudo, né, para a gente ficar livre para perguntas aí. E o último exemplo prático de gestão de rejeitos, de um sistema de gestão de rejeitos, é o de Chernobyl, né? Então, aqui só para vocês lembrarem, a sala de comando, né? Aqui uma visão em escala, né? Um desenho técnico, não sei se esse é o termo, mas mostrando, né, a explosão lá do teto do quarto reator, mas mostrando também o impacto que isso teve na região do solo, nas camadas mais inferiores da central nuclear, tá? Isso aqui que eu estou circulando, né, essa região, é a região que tem a maior concentração de material radioativo dentro desse cenário, dentro do reator. É uma massa de alta densidade, porque imagina, o calor, né, fez muito material derreter e se fundir. Então, ele tem uma massa com alta concentração de material radioativo. E isso tá lá dentro, né, mas como que eu vou gerenciar esse rejeito? Eu vou abrir essa instalação, vou remover tudo isso daqui, né, e para então gerenciar esse rejeito que está lá no interior do reator? Não, né? A exposição que as pessoas vão ter nessa região é muito grande. Então, a ideia que foi aplicada no caso do acidente de Chernobyl foi construir um sarcófago, certo? Vocês lembram? Esse sarcófago, a gente tem foto. Eu fiz uma visita em 2013, né, na região, aqui no sarcófago, e um projeto da agência, né? E ficou claro nesse relatório que foi produzido, enfim, que motivou as visitas, que se vocês observarem bem a foto, é que não dá para ampliar aqui, acho que não, mas dá para observar aqui, ó, que tudo isso aqui é indicativo de ferrugem, de degradação desse sarcófago. Isso foi em 2013, essa foto foi tirada em 2013. Então, essa era a distância máxima que era possível chegar perto do sarcófago. Porque, obviamente, quanto mais se aproximava, aumentava a taxa de dose e aí ia extrapolar os valores de segurança da agência. Mas para vocês terem ideia, aqui já mostra o quão corroído estava o sarcófago original, né, o primeiro que foi feito quando o acidente foi solucionado, né? E próximo a essa região, sei lá, 300, 400 metros dali, tinha-se a ideia de começou-se a construir uma cobertura, como se fosse um sarcófago também, só que bem maior, né? A maior construção desse tipo já realizada no mundo, que é um sarcófago exclusivo para cobrir toda essa região, toda essa parte aí de Chernobyl, toda essa parte do núcleo do reator 4. Claro, isso envolve essa torre, e a gente sabe que essa torre ela teve que ser, como se fosse uma chaminé isso aqui, né? Ela teve que ser desmontada, né? Mas a ideia foi construir a gente chama de arca, né? Ficou chamado como arca. Só que a questão é, como construir uma arca, né, uma cobertura, vamos chamar assim, em cima de um local que eu não poderia me aproximar mais do que a distância aqui da foto. Aqui tem o quê? Uns 200 metros, 250? Então, não dava para construir. E fora a taxa de dose dos trabalhadores que estariam ao redor. Então, o que foi a solução proposta, a solução encontrada, foi fazer isso afastado. Vou mostrar aqui. Nós temos vídeos para essa aula. Deixa eu só lembrar, esse aqui, acho que é o mais rápido. Esse aqui tá os links estão lá, você pode olhar depois. Mas aqui, só em escala rápida, o que foi feito? Essa aqui é a imagem dessa arca em fase de construção. Acho que todos conseguem ver, né? Construiu, como se fosse uma aranha, né? Foi construída, ergueu-se ela, né? E aí, quando ela estava na altura adequada, né, e já mais desenvolvida, foi feito isso aqui. 5:10 já. Esse vídeo tem 2 minutos, mas eu acho que é importante que a gente assista. Se não tiver visível, vocês me avisem, tá?
Vários países ajudaram a fazer essa arca, né? Chamam de nova arca. Por que eles chamam de nova arca? Porque, na verdade, tem a ver o arco, porque ele é um arco, né? Uma semicircunferência, e tem a ver com a arca de Noé também. Eles chamam de nova arca. 40 países. Não sei se 3 ou 4 bilhões de dólares a construção. 4 anos. E a ideia, então, é que eles possam ficar do lado de dentro, desmontando e tentando tirar um pouco do lixo, né? O rejeito radioativo que ficou da explosão. Ó, a porta, né? E ainda só essa porta dá para construir um edifício de 10 andares, que tem de aço e peso ali. Exatamente. O momento final, né? Colocação dela, os países envolvidos, que é alguns, né? E a Novarca, sei lá se... Até o logotipo da empresa é o sarcófago, né? Se vocês viram bem no finalzinho do vídeo. Ela representa o sarcófago, a parte central, a parte superior dele. E é um consórcio, se eu não me engano, francês, aí, claro, juntou o Banco Europeu, deixa eu olhar para vocês agora, que acabou, juntou o Banco Europeu e outros colaboradores. Eu coloquei 3 links aqui, todos eles mostram vídeos, tá? Esse último aqui mostra bem detalhadamente, são uns 9 minutos de vídeo, quem quiser ver com mais detalhe, né, fica aí como conteúdo adicional. E fica claro que a ideia de construir a arca metros distante do sarcófago foi para preservar os funcionários, os trabalhadores ali envolvidos, né? E que funciona muito bem, foi colocado... Aí as datas são um pouco confusas, mas pelo que eu vi, aí você pode confirmar comigo, Flávio, eu acho que foi colocado no final de 2017, não tenho certeza, porque ali mostra o grande finale, mas não estava mostrando o ano. Aí tem local que fala que só terminaria... Aqui, ó. Foi colocado no final de 2016, mas eu já vi outros... Não tem um relatório oficial, mas dizendo que foi 2017. Mas, enfim, meados de 2016 para 2017 foi concluído, né? E foi a forma que encontraram para lidar com os rejeitos de Chernobyl. Lembrando, como o professor Flávio falou, ainda envolve desmontar parte daquele reator, daquelas estruturas, para, de fato, tudo ficar contido dentro da estrutura metálica. Certo? Agora, perguntas, dúvidas. Eu vou parar a apresentação aqui e voltar a falar. Tem alguém que pergunta? Alguma pergunta no chat, Flávio, que eu preciso ler aqui agora? Cerca de 10 anos. Tu não mostrou ali a pata do elefante, né? Ah! Que é o urânio que derreteu, né? Então, ele derreteu e fez uma mancha, né? Não, imagina. Mais ou menos que nem esterco de vaca, assim, fez aquela coisa. E eles chamam de pata de elefante. Uhum. Mas não é do tamanho de uma pata de elefante. Parece que quando o elefante pisa, ele tem uma almofada na pata e ela se aperta, né, e cresce, né? Então a pata tem um diâmetro, mas quando ela aperta no chão, ela aumenta. Então isso que aconteceu, eles chamam de pata de elefante. Só que aquela pata de elefante tem uns 10 metros de diâmetro ou mais. É a área mais radioativa, porque é o urânio radioativo que dura 4 milhões de anos, né? A meia-vida. Então,
que é a zona mais quente, né? Claro que ali eles não vão mexer, eles vão tirar só o pó residual que tem do lado de fora, algumas coisas assim, para justamente evitar que chuvas e vento continuem levando isso para fora. Isso. Espalhando, né? É isso, pessoal. Finalizamos a parte de gestão de rejeitos. Foi bem resumido, né? Isso é um curso à parte, né? O Flávio sabe. E agora a gente entra em qual assunto, Flávio? Acho que é blindagem, né? A blindagem. Eu só tô vendo aqui, a Ana falou, o que é? Eu não entendi, Ana. Tu falou dos mineiros ali, fundo dos mineiros, eu não... O que tu quis dizer ali? Sobre o incêndio que teve, né? Aproveitamento. O incêndio não foi nada, já mediram, o incêndio não foi nada. Ah, sim. Não, na realidade eles fizeram, exato, eles fizeram uma base, um chão, digamos, né? Eles cavaram por baixo, aí tinha a ver com refrigeração e evitar que derretesse o fundo e aí fosse direto para a terra, né? Que o chão quebrasse, né? O chão corrompesse e aí a pata do elefante descesse e fosse, enfim, para o solo, para o rio, etc, né? Porque se entrar em contato com água, naquela época, né, quando ocorreu o acidente, se entrasse em contato com a água, poderia causar como chama? Contaminação. Contaminação, mas uma explosão maior ainda. Naquela época, porque ainda estava tudo muito, né, quente, o núcleo ainda estava se desfazendo. Só que, ao mesmo tempo, eles precisavam refrigerar aquela região. Então, eles tiveram que fazer aquilo ali com uma certa distância e garantindo que não cedesse e entrasse em contato com a água. A refrigeração foi o próprio túnel entrava ar, né? Não era uma refrigeração com água, era próprio ar, né? Era em torno de 50 graus a temperatura, mesmo sem fogo, porque como funciona o reator? O reator funciona na base de aquecer água, calor. Então, ali que nós temos em Tubarão e Capivari de Baixo, a termoelétrica, ali Jorge Lacerda, ela pega o carvão, queima o carvão, gera calor esquenta a água vira, né, uma turbina, vira vapor e gira uma turbina. A usina nuclear, tanto que ela é chamada termoelétrica, é uma usina termoelétrica, uma usina que usa o calor para esquentar a água e gerar eletricidade, né? Ou então, como chamam de núcleo elétrico, ou núcleo termoelétrico, enfim, para botar a palavra nuclear no meio. Então, aquece. Então, tu continuava tendo a fissão, ou seja, urânio quebrando em plutônio, radônio e outros materiais radioativos e gerando calor. Então, aquilo é sempre quente, não para nunca. É um forno sempre quente, independente de ter fogo, efetivamente. É liberação de calor naturalmente. Então, lá é um lugar muito quente. Os mineiros reclamavam que eles trabalhavam na base de 50 graus centígrados ali, embaixo daquele túnel, né? Foi condições severas. Deixa eu até fazer uma observação. Pessoal, a orientação que a gente tem é de dar atividades para vocês para cada aula, né? Não passei nenhuma atividade semana passada, e aí finalizei o assunto hoje. Então, assim, eu não quero dar mais uma atividade para pesar, mas a gente precisa pelo menos cumprir aí o que a coordenação pede, né, Flávio? Exatamente. Então, o que eu pensei aqui de atividade, que eu acho que dá para fazer uma coisa assim mais tranquila e coloca um prazo bom para vocês entregarem. Na aula passada, eu falei de 9 princípios de rejeitos radioativos. Não dar encargos para outras gerações, quem polui paga, enfim. Aí vocês, cada um, né, individualmente, você vai escolher um princípio, um daqueles 9 princípios, está no slide da aula anterior, e vai falar sobre esse princípio na prática. Pode ser sobre Goiânia, Chernobyl, sobre o que eu falei, outras situações de gerenciamento de rejeito, como que você vê aquele princípio sendo praticado. Eu vou colocar no Moodle, não se preocupem, tá? Mas só para adiantar. Então, escolher um princípio e falar, um parágrafo. Esse princípio ele foi aplicado, como, por exemplo, na situação tal, aconteceu isso, mostrando a aplicação do princípio. Certo? Eu acho que dá para fechar a aula. E aí, só aproveitando que falou de atividade, que já ficam pensando para os próximos dias, vão ser 2 aulas de blindagem, tá? E aí, na terceira aula, é uma aula prática, que eu vou, então, ensinar, nas teóricas eu vou ensinar, né? Mas na terceira aula vai ser prática, é uma planilha Excel que a gente vai usar, cada um vai usar na sua casa a planilha Excel, e a atividade vai ser
calcular, eu vou dar um exercício, né? A gente vai treinar um exemplo, eu vou dar um segundo exemplo, um segundo exercício, que aí vocês vão ter que calcular e mandar a planilha com cálculo de blindagem, tá? Isso, então, daqui 3 aulas. São 2 aulas teóricas, a última é a aula prática, que a gente faz junto, de cálculo de blindagem, uma planilha ali quase tão grande como a que a Daiane mostrou, né? Só um pouquinho menor. E aí vocês, então, vão ter lá uma semana, 10 dias, enfim, para fazer os cálculos e entregar essa planilha mostrando que sabem fazer cálculo de blindagem, tá? Então, das próximas 3 aulas, a gente vai ter uma atividade, que seria o normal, tá? Normalmente, a gente faria isso lá no laboratório de informática, enfim, teria essa aula prática, e eu sempre peço no final da aula prática, vocês enviem o arquivo com os cálculos, lá para ver se vocês entenderam como é que faz, tá certo? Então, em termos de proteção, é isso. Aqueles que fazem a atividade de extensão, a gente se encontra depois às 6h30, naquele horário ali, que se der um entremeio ali entre um e outro, a gente também pode atender uma outra pessoa, né? Mas, a princípio, a gente quer garantir que as pessoas vão naquele horário, e se sobrar tempo, o pessoal pode ficar em linha lá, esperando uma brecha para poder entrar ali e conversar também, tirar dúvidas, sem problema nenhum. Tá certo? Muito bem. Então tá, vamos encerrar aqui. O vídeo depois fica disponível, né? Daqui a pouquinho a gente coloca o link lá na página. A aula também, né, professor? Sim, eu vou fazer isso agora. Aproveitar que a internet tá boa aqui. Certo, pessoal? Obrigado aí pela audiência, certo? E a paciência de vocês. A gente se encontra aí, alguns hoje à noite e outros, quem sabe, então só lá na quinta-feira. Tá bom, pessoal? Até mais. Até mais. Obrigada, Flávio. Boa noite, Obrigado pessoal. a você. Até. Eu que desligo, né, gente? Espera aí que...